Alô amigos, esse é o canal RK Bahia trazendo mais Esquadrão de Aço para vocês. E olha a informação, derrota para o Flamengo reduz chances do Bahia ir à Libertadores. Vamos conferir as probabilidades e você vai ver também a análise da rodada com o matemático Paulo Pires. Antes eu peço a você, meu amigo torcedor do Esquadrão, te inscreve no canal, dá joinha, deixe o seu comentário e compartilhe este vídeo. O Esquadrão tem mais 9 jogos para alcançar o principal objetivo da temporada. A derrota por 2-0 para o Flamengo no último sábado na Fonte Nova, lotada, tirou o Bahia do G6 do Brasileirão e derrubou as chances do tricolor de ir à Libertadores. Pelo menos, de acordo com a matemática, após o fim da 29ª rodada da Série A, o clube baiano aparece com 39% de chance de jogar a competição internacional, a Libertadores, em 2025, segundo os dados do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG. A equipe baiana está na 7ª colocação, com 45 pontos, um a menos do que o Internacional, que aparece em 6º lugar e fecha a zona de classificação da Liberta. De acordo com a UFMG, o Colorado tem 68,3% de chance de se classificar, enquanto que o São Paulo, 5º colocado, tem 65,6%. Os cálculos são atualizados a cada rodada e leva em consideração o aproveitamento de cada equipe e os adversários até o fim da competição. A projeção de pontos para uma equipe ir à Libertadores aponta que, com 62 pontos, um time tem 99% de chance de se classificar. Nesse cenário, o Bahia precisaria somar mais 17 pontos até o fim do Brasileirão. O número representa um aproveitamento de 62,9% nas últimas 9 partidas da competição. Atualmente, o Bahia tem um aproveitamento de 51% na Série A. Se mantiver a porcentagem, o Esquadrão conquistará mais 14 pontos no torneio, o que deixaria a equipe com 59 pontos após as 38 rodadas. Com essa pontuação, a chance de se garantir na principal competição do continente é de 83%. Se mirar os 62 pontos para ter uma margem maior de chance de alcançar o objetivo de voltar à Libertadores, após 35 anos, o Bahia terá que melhorar o seu desempenho fora de casa. Dos 9 jogos que restam até o fim da temporada, 5 serão longe de Salvador. Mesmo se vencer as 4 partidas que ainda tem na Fonte Nova, o time baiano precisaria buscar fora dos seus domínios outros 5 pontos. Atualmente, o tricolor tem apenas 31% de aproveitamento como visitante. O time encara agora uma sequência de jogos na casa do adversário contra Cruzeiro e Vasco, respectivamente. Vale lembrar que o Bahia pode ser aí beneficiado caso os clubes que estão no G6 sejam campeões da Copa do Brasil e da Libertadores, o que aumentará as vagas disponibilizadas via Campeonato Brasileiro, transformando a zona de classificação em G7 ou G8. Quando o assunto é a Copa Sul-Americana, a situação do Bahia é mais confortável. Segundo a Universidade Federal de Minas Gerais, a chance do Esquadrão jogar a competição é de 60,7%. As probabilidades apontam que, com 50 pontos, uma equipe teria 98% de se classificar ao torneio. Assim, o tricolor precisaria de mais 5 pontos em 27 para ficar mais próximo da competição. E agora, veja a análise de Paulo Pires sobre a rodada e as possibilidades do Bahia na competição. Alô, alô, galera, aquele abraço para a KTO, onde a diversão acontece. O papo agora é Brasileirão.
terminou neste sábado com 7 partidas, a 29ª rodada, 10ª rodada do retorno. O que mudou de uma rodada para outra? O que mudou da 28ª rodada para a 29ª rodada? 2 posições na tabela mudaram. O Bahia saiu do G6, entrou o Internacional. O Fluminense saiu do Z4, entrou o Vitória. Foram as 2 alterações que aconteceram ao final desta 29ª rodada na comparação com a 28ª. Atlético Mineiro 2, Vitória também 2. O Galo vencia por 2-0 e cedeu o empate ao Vitória. Galo que teve depois de tomar o segundo gol, o goleiro Everson expulso de campo e quase tomou a virada o Atlético. Bragantino e Palmeiras, 0-0 lá em Bragança Paulista. Furacão, hein? Em queda livre no campeonato, perdeu para o líder Botafogo em Curitiba por 1-0. E o São Paulo foi derrotado pelo Cuiabá por 2-0 na Arena Pantanal. Em São Paulo, na Neoquímica Arena, 2-2 entre Corinthians e Internacional. Flamengo foi a Salvador, na Fonte Nova, e derrotou o Bahia por 2-0. E no jogo que fechou a rodada, em São Januário, Vasco da Gama 1, Juventude também 1. A partir de agora, tudo sobre esta 29ª rodada, a nova classificação e, claro, já projetando a próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos lá, começando com a tabela atualizada, que tem Botafogo líder, abrindo agora 3 pontos de vantagem sobre o Flamengo, sobre o Palmeiras, que é o segundo colocado. Botafogo 60 pontos, Palmeiras 57. Por quê? O Palmeiras empatou com o Bragantino, Botafogo venceu o Atlético Paranaense. A diferença que era de 1 ponto, subiu agora para 3 pontos a favor da equipe do Botafogo. Fortaleza 55 e o Flamengo 51, fecham o G4. O Flamengo bateu o Bahia, portanto, em Salvador, por 2-0 na Fonte Nova. Já é certo que na próxima rodada, na 30ª rodada, 11ª do retorno, é certo que Botafogo, Palmeiras, Fortaleza e Flamengo vão fechar a rodada no G4. Ninguém entra, ninguém sai do G4 na próxima rodada. Entre Botafogo e Palmeiras, vale a liderança da competição. Lembrando que o Botafogo joga em casa contra a equipe do Criciúma, na sexta-feira, dia 18, 8 da noite, e o Palmeiras enfrenta no domingo, dia 20, 8 da noite em Caxias do Sul, a equipe do Juventude. O Botafogo joga para ser líder na próxima rodada, por uma vitória, por um empate. Se o Botafogo perder o jogo em casa para o Criciúma, só perderá a liderança se no domingo o Palmeiras ao enfrentar o Juventude, se o Palmeiras vencer o Juventude lá em Caxias do Sul. Só nessa combinação, derrota do Botafogo, vitória do Palmeiras, o Palmeiras ultrapassa o Botafogo e assume na próxima rodada a liderança na tabela. São Paulo, quinto colocado, 47 pontos. O Inter agora é o sexto colocado com 46. Botafogo, Palmeiras, Fortaleza e Flamengo, nesse momento garantindo as 4 vagas diretas para a fase de grupos da próxima edição da Copa Libertadores da América. Hoje, São Paulo e Inter estariam indo para a chamada pré-Libertadores. Bahia saiu do G6, é 7º colocado, tem 45 pontos na tabela. O 8º é o Cruzeiro com 43. Na próxima rodada, São Paulo, Inter, Bahia e Cruzeiro, desses 4 aqui, 2 vão fechar a próxima rodada no G6. Então vamos lá. São Paulo joga na quarta-feira, dia 16, em casa contra o Vasco da Gama. Tem na sexta-feira, dia 18, duelo direto em BH entre Cruzeiro e Bahia, pelo G6. E no sábado, dia 19, 4 da tarde no Beira-Rio, clássico Grenal, Inter contra a equipe do Grêmio. Mais abaixo, Vasco da Gama, 9ª posição, 37 pontos, 10 vitórias. O Atlético Mineiro tem a 10ª posição com 37 pontos e 9 vitórias. Aí vem o Grêmio, 11ª posição, 35 pontos, 10 vitórias. Criciúma, 12º, 35 pontos, 9 vitórias. Bragantino é o 13º colocado, 34 pontos, 8 vitórias, saldo negativo 4. Juventude, 14ª posição para o Juventude, também com 34 pontos, com 8 vitórias e com saldo negativo 6. Aí vem aqui a zona do bolo, da confusão. Atlético Paranaense, 15ª posição com 31. Em 16º está o Fluminense, 30 pontos. O Fluminense é o primeiro clube fora da zona de rebaixamento. Aí vem
Vitória e Corinthians com 29 pontos. O Vitória é 17º porque tem 8 vitórias contra 6 do Corinthians. Cuiabá, 19º com 26. Lanterna, Atlético Goianiense com apenas 21 pontos na tabela. Ao final da próxima rodada, da 30ª rodada, dois dos quatro vão fechar a rodada na zona de rebaixamento. Então, Atlético Paranaense, Fluminense, Vitória e Corinthians. 2 desses 4 na próxima rodada vão estar aqui no Z4. Tem Fluminense e Flamengo, Fla-Flu, no Maracanã na quinta-feira. Então o Fluminense tentando se afastar da zona de rebaixamento. Tem duelo direto, também na quinta-feira, dia 17 de outubro, na Neoquímica Arena, entre Corinthians e Atlético Paranaense. E depois, no sábado, dia 19, em Salvador, do Vitória, às 4 da tarde, recebe a equipe do Bragantino. Então, Fluminense joga fora de casa contra o Flamengo, é no Maracanã, mas o mando de campo é do Flamengo. Duelo direto entre Corinthians e Atlético Paranaense, e o Vitória enfrenta em Salvador, no Barradão, a equipe do Bragantino, ok? Lembrando, pessoal, da turma de cima da tabela, do G6 aqui, ó, Flamengo e Inter tem um jogo atrasado, entre ambos, marcado para o estádio Beira-Rio, para o dia 30 de outubro. Então, 30 de outubro, jogo atrasado no Beira-Rio entre Flamengo e Internacional. Se o Flamengo vencesse, né, fosse amanhã o jogo atrasado. Vitória do Flamengo, se o Flamengo vencesse o jogo atrasado, chegaria a 54. Vitória do Inter no jogo atrasado, o Inter ultrapassaria o São Paulo, chegaria a 49 pontos, assumiria a 5ª posição na tabela. Quem mais tem jogos atrasados aqui, pessoal? O Vasco da Gama tem 28 pontos. Vencendo o jogo atrasado, chegaria a 40. O Atlético Mineiro tem 2 jogos atrasados, 2, hein? Tem 37. Vencendo os 2 atrasados, chegaria a 43 pontos na tabela. Um dos jogos atrasados do Galo já acontece agora na quarta-feira da semana agora que vem, né? 7h30 da noite em BH, Atlético Mineiro e Grêmio, da 6ª rodada. Então, Galo e Grêmio da 6ª rodada, um dos jogos atrasados do Atlético Mineiro. O outro é contra o Atlético Paranaense em Curitiba. Quem mais aqui? O Vasco tem um jogo atrasado, né? Confirmando aqui, ó. 37 chegaria a 40. O Galo chegaria a 43 com os 2 jogos atrasados. Aí, o Grêmio tem um jogo atrasado a fazer contra o Galo. Se vencer, vai a 38, ultrapassa o Galo e também o Vasco da Gama. O Bragantino, o Criciúma e o Juventude não tem jogos atrasados para fazer. Atlético Paranaense tem no momento aqui 2 jogos atrasados. Fluminense tem um jogo atrasado e o Cuiabá também tem um jogo atrasado. Então são as equipes que têm jogos atrasados por cumprir ainda até o final do Campeonato Brasileiro. Próxima rodada confirmando. Quarta-feira, 16 de outubro, São Paulo e Vasco, Fortaleza e Atlético Mineiro. Na quinta, dia 17, tem Fla-Flu, tem Corinthians e Atlético Paranaense. Na sexta, dia 18, Atlético Goianiense e Cuiabá, Botafogo e Criciúma, Cruzeiro e Bahia. Sábado, dia 19, Grenal no Beira-Rio e Vitória e Bragantino lá em Salvador, no Barradão. Presta atenção no serviço. E dia 20, domingo, fechando a rodada, em Caxias do Sul, 8 da noite, Juventude e Palmeiras. Portanto, são os jogos aí da 30ª rodada, 11ª do retorno. Rapidamente aqui alguns destaques, pessoal. Botafogo líder, já não perde a 7 jogos, tem 5 vitórias e 2 empates na sequência. O Palmeiras, vice-líder, não perde a 9 jogos, 6 vitórias e 3 empates na sequência da equipe do Palmeiras. O Inter, que é no momento 6º colocado, também não perde a 9 jogos, 6 vitórias e 3 empates na sequência de invencibilidade do Internacional. Quem mais? São Paulo. São Paulo é 8 ou 80. São Paulo não empata agora há 10 rodadas no Brasileiro. Últimas 10 partidas, 5 vitórias, 5 derrotas da equipe do São Paulo. O Bahia não empata há 5 jogos. Quem mais aqui que tem uma sequência grande? O Atlético Paranaense, hein, pessoal? Já não vence há 9 rodadas no Brasileiro. A série sem vitórias do Furacão tem, no momento, 3 empates e 6 derrotas. O Atlético que tem 1 vitória nas últimas 12 rodadas do Campeonato Brasileiro. O Furacão venceu o Cuiabá fora de casa na Arena Pantanal por 2-1. É isso aí, principais destaques dos times que estão disputando nesta temporada a Série A do Campeonato Brasileiro. Então, confirmando, Botafogo ou Palmeiras na próxima rodada, um dos dois será líder. Entre São Paulo, Inter, Bahia e Cruzeiro, 2 vão terminar no G6. Entre
Atlético Paranaense, Fluminense, Vitória e Corinthians, 2 deles vão fechar a próxima rodada na zona de rebaixamento, juntamente com o Cuiabá e também com o Atlético Goianiense. Tá bom, pessoal? É isso aí, os 7 jogos que fecharam neste sábado a 29ª rodada, a 10ª do retorno do Campeonato Brasileiro. Está aí a análise de Paulo Pires e as possibilidades do Bahia no Campeonato Brasileiro. Se gostou do vídeo, dá joinha que sempre apoia o canal. E o mais importante, eu peço a você, meu amigo, alô, torcedor do Esquadrão de Aço, te inscreve no canal. Te inscreve no canal, porque aqui no canal RK Bahia você sabe tudo sobre o Esquadrão de Aço. A todos, muito obrigado, beijo no coração e fique com Deus.